Senhor nosso Deus, nosso Pai, eterno, maravilhoso, todo-poderoso, Deus único, Deus verdadeiro, não há nenhum outro Deus, nem ninguém que possa fazer qualquer coisa por qualquer pessoa que não seja Deus ou que não esteja debaixo do comando ou da graça ou da compaixão ou da misericórdia do próprio Deus. Não há nenhum caboclo, nenhum santo, nenhuma entidade, não há nada. Isso tudo é uma corrente de grande mentira. Somente o Senhor é Deus, somente o Senhor pode fazer e realizar. Tudo, absolutamente tudo, depende da vontade do nosso Deus e Senhor. Aceite ou não, é assim. A gente não pode mudar aquilo que é. Aquilo que é, é. Aquilo que não é, não é. Deus é soberano, a vontade dele é boa, é santa, é agradável, é perfeita, mesmo quando achamos que Deus não está cuidando daquilo. É porque não temos o entendimento e o conhecimento das coisas santas na sua plenitude. Aí acabamos pecando porque julgamos Deus. Graças nós te damos por este dia, por esta quarta-feira. Graças nós te damos por esta semana, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado pelo caminho que deva ser trilhado por cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, para prestar ao Senhor um culto. Pedimos que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração e que o Senhor fale conosco. Queremos adorá-lo e queremos aprender do Senhor. Queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus e Pai. Livra-nos, Senhor, da mentira, de todas as formas que a mentira se apresenta. Fala conosco. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor, que eu deposito aos teus pés. No nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Eu já falei sobre este assunto algumas vezes, mas eu acho que vale a pena lembrar aos irmãos e irmãs, vale a pena lembrar. Por que Deus, tão bom, e é bom mesmo, tão misericordioso, permite determinadas coisas, né? Por exemplo, por que Deus permite desastres naturais? Por quê? Deslizamentos de terra, chuvas torrenciais, mortes. Por que Deus permite isso? A impressora está funcionando sozinha aqui. Não sei porquê, mas está funcionando. Por que Deus permite? A gente precisa entender isso, porque senão a gente fica querendo culpar Deus porque morreu uma criança, porque morreu um jovem, porque morreu uma família inteira, porque morreu um idoso. A gente sempre quer jogar a culpa em cima de Deus.
E algumas pessoas se revoltam ao ponto de dizer: como é que Deus deixa isso acontecer? É o diabo que fez isso, né? Toda hora a gente ouve alguém falando esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente precisa esclarecer, principalmente nesse momento, em que mais uma vez nós estamos vivendo a tristeza, né? A gente fica triste, claro, por tudo aquilo que ocorreu e está ocorrendo no litoral, mais especificamente, né, no litoral norte, né? Mas também no litoral sul, algumas coisas terríveis aconteceram. O que a gente precisa entender, irmãos e irmãs, é que quando nada acontece, quando a montanha está lá, a serra está lá, quando as ondas do mar vão e voltam de acordo com aquilo que nos agrada, e isto acontece durante anos e anos e anos, ninguém, ou a maioria, a grande maioria, não dá crédito a Deus por isso. Ninguém dá crédito a Deus, ninguém se lembra de acreditar a Deus quando nada acontece, quando a montanha está lá quietinha, quando o mar vai e volta, quando a chuva cai na hora certa, no dia certo, no volume que cada um entenda que é certo. Quando está muito calor, as pessoas querem que chova. Quando chove, nós queremos que faça sol. Mas ninguém lembra de dar crédito a Deus. O que a gente não pode esquecer, irmãos e irmãs, é que Deus criou o universo todinho, a terra, e Deus criou as leis da natureza. Leis da natureza. Se você abrir em Gênesis capítulo 1, a primeira coisa aqui da Bíblia, no comecinho. E eu não estou aqui para defender Deus, não. Deus não precisa da minha defesa. Que isso? Eu estou aqui para dizer para você, para nós termos juntos uma linha de pensamento correta. Só isso. Você acha que Deus precisa que eu o defenda? Ainda mais eu defender Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus criou, Deus fez tudo isso. E a maioria dos desastres naturais acabam sendo o resultado dessas leis funcionando. As leis funcionam. Tudo que é de Deus é perfeito, funciona. Quando você vê dizer que houve um terremoto, como aconteceu semana passada, retrasada, né? Lá na Turquia, é isso, né? Na Síria, né? Isso tudo, esses terremotos, é a lei de Deus funcionando. É resultado, tudo que acontece é resultado das leis do estado atmosférico, que são divergentes e que colidem. Os terremotos, os tsunamis, como a gente viu aquele lá na Ásia em 2014, 2004, depois aquele terrível furacão que
que mexeu com o sudeste dos Estados Unidos em 2005, depois 2006 nas Filipinas. Isso tudo são as leis da natureza funcionando, são as leis naturais funcionando. Quando acontece um terremoto, é porque a Terra vai se acomodando nas suas placas. A Terra não foi criada com este peso que ela tem hoje. Não que Deus não soubesse, Deus sabe, e a Terra suporta tudo isso, olha, prédios enormes, carros, esse 8 bilhões de pessoas, né? Alguns lugares com mais peso do que outros. De alguns lugares tiram terra, passam terra para lá, tira petróleo. O pessoal diz que no lugar que sai o petróleo eles colocam água. Não sei se é verdade. Não sei, eu não sei. Dizem que é assim. Quem é da área diz que é assim. Então, mas quando você ouve falar de terremoto, por exemplo, né, é o resultado da base da Terra se deslocando, se readaptando. Senão nós não conseguiríamos estar aqui também. Um tsunami como esses que a gente acompanhou nos primeiros anos do século XXI, né, é causado por um terremoto embaixo d'água. E a gente precisa entender isso para não ficar falando bobagem por aí e nem ouvir bobagem e aceitar aquilo. Ah, eu não vou falar porque vai dar discussão. Isso não deixa a pessoa ficar na ignorância. Não prega o evangelho também porque vai dar discussão. Vai dar discussão, às vezes dá discussão na casa da gente. Porque um quer entender de um jeito, o outro quer entender do outro. Então não fala nada, fecha a boca. Mas também, olha, não discute sobre política, futebol, não discute sobre nada. Não reclame que o IPTU está caro, que o imposto de renda agora vai pegar mais dinheiro. Não discute sobre nada, então. Não reclame que você ganha pouco. Não reclame. A Bíblia não é o Mário, gente. Tem gente que acha que sou eu, mas não sou eu. É a Bíblia, eu sou um papagaio da Bíblia, eu vivo falando isso. Quando eu digo que eu sou um papagaio, é porque eu estou dizendo, eu repito aquilo que está na Bíblia. Abre aí Colossenses, por favor, abra. Leia os versículos anteriores aos que eu vou citar e os posteriores, para você entender o contexto que está escrito e que eu estou falando. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Olha lá, o Luiz Seco é um especialista nessa área de petróleo, né? E ele está dizendo, ó, no lugar do petróleo é injetada a lama de perfuração. Eu falei que era água, falei bobagem, também não sou da área, né? Mas ele está corrigindo aqui, obrigado, viu, Luiz? No lugar que se retira o petróleo, é injetada lama de perfuração, tá? Mas você abriu aí em Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, a Bíblia está dizendo, e eu, o papagaio da Bíblia, estou repetindo aqui
tudo subsiste em Cristo Jesus. Deus sabe que vai acontecer um desastre natural? É claro que sabe. É óbvio. Deus sabe tudo. Não tem uma coisinha neste mundo que Deus não saiba. Deus pode prever um desastre? Lógico que pode, é óbvio. Deus, às vezes, por um motivo que Ele julga, que Ele entenda que deva ser feito, Ele pode influenciar o clima? Claro que pode, é óbvio. Mas Ele faz isso toda hora? Claro que não. Deus pode fazer milagre? Pode, só Ele pode. E Ele fica distribuindo milagre aí que nem... Não. Você pode abrir a sua Bíblia e ler isso aqui que eu acabei de falar, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 17, e Tiago, capítulo 5, versículo 17. Será que às vezes, olha, veja bem, será que às vezes, presta atenção, porque senão eu falo uma coisa e você quer entender outra. Ou então eu falo uma coisa e você pega aquilo que eu falei e sai falando aquilo que você entendeu. Eu estou dizendo assim, será que às vezes, olha, eu estou colocando no condicional, será que às vezes Deus usa desastres naturais para punir pessoas, pecado de pessoas? A Bíblia mostra que sim. Então você está dizendo que o que aconteceu nesses dias aqui, Deus estava punindo? Não. Eu estou dizendo que Deus pode fazê-lo. Se Deus puniu, é Deus que sabe, não sou eu. Eu não posso vir aqui falar aquilo foi punição de Deus. Não, o que é isso? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que, se você perguntar para mim, Deus pode usar desastres naturais para punir pessoas, lugares, comunidades, cidade, país, eu vou responder para você, pode. Por que eu respondo que pode? Porque a Bíblia mostra que isso já aconteceu. Então, você está dizendo que Deus puniu? Não, eu não estou dizendo que Deus puniu. Ninguém, nem lugar, nem nada. Eu estou dizendo que Ele pode fazê-lo. Se você abrir, por exemplo, em Números, espera aí, deixa eu botar o óculos aqui, senão não dá para ver. Números 16, versículos 30 ao 34, você vai ler. Eu não posso afirmar as coisas, eu posso dizer, olha, imagino que sim, ou eu creio que sim, é diferente, é uma opinião pessoal. Agora eu não vou, não é quando eu dou uma opinião pessoal, deixo claro, esta é minha opinião pessoal. Quando não é opinião pessoal, eu cito um versículo bíblico, uma passagem da Bíblia, né? Se você abrir no livro do Apocalipse, por exemplo, capítulo 6, versículos do 8 ao 16, o que você vai ver? Que eventos, né, descritos como desastres naturais serão usados como punição por Deus. Todo desastre natural é Deus punindo pessoas, localidades?
Não, claro que não. É óbvio que não. Mas Deus pode usar isso? Pode, Deus pode qualquer coisa. A gente tem que partir desse princípio. Deus pode qualquer coisa. Mas ele está fazendo, não sei. Eu não sou leviano para dizer, tá. Eu digo, não sei. Ele pode fazer. E a Bíblia diz que ele fará. E diz que ele já fez e diz que ele fará. Apocalipse, capítulo 6, versículos do 8 ao 16. A gente precisa entender isto do seguinte prisma. Deus permite que pessoas más cometam atos de maldade, não permite? Permite ou não? Quantas vezes a gente vê aí bandido matando por nada, às vezes mata e não leva nada da pessoa. É uma pessoa má cometendo atos maldosos. Então também a gente precisa entender que Deus permite que a terra demonstre para nós as consequências do pecado sobre a criação. É que quando a gente fala de pecado, né, ninguém quer ouvir. Não, isso aqui é resultado do pecado. Não é, isso é o homem. Mas o homem foi um instrumento do pecado. Não é? Quem foi que pecou? Foi o marimbondo que pecou? Foi a borboleta que pecou? Foi a galinha que pecou? Não, foi o homem que pecou. Tudo isso que eu falei, e outras, né, e outros animais, todos os animais foram afetados pelo pecado do homem. Mas quem pecou foi o homem. E toda a criação ficou sujeita às consequências desse pecado do homem. Lê aí Romanos, capítulo 8, versículos do 19 ao 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso é Bíblia. Eu não posso pegar o que está na Bíblia e mudar, fazer algo bom. Ai, que bom, olha como ele prega bem. Eu não quero pregar bem. Eu nunca tive esse interesse em pregar bem. Eu quero levar a verdade. Não quero criar a minha verdade. Não quero. Não quero criar a verdade de um grupo, porque aí vira uma seita. Eu quero que você, que cultua Deus com a gente aqui, entenda a verdade bíblica. A queda da humanidade em pecado afetou tudo, incluindo este universo que a gente habita. Tudo, acabamos de ler, tudo na criação está sujeito à vaidade e à corrupção por causa do pecado. O pecado é a causa principal para os desastres naturais. É claro, você vai falar com um geólogo, ele não vai ter essa visão. Olha, desabou tudo aí, né? Porque foi muita água, não sei o quê, que não podia ter casa ali. Aí entra o pecado do homem.
O homem não tem onde morar, não dá condição para os menos favorecidos terem um lugar adequado para morar. O sujeito vai aonde ele pode morar. Você está entendendo o que é pecado, o que é vaidade, o que é corrupção? Não é vaidade porque o sujeito penteia o cabelo, porque a mulher passa batom, não é isso. É a vaidade que impede que os outros tenham aquilo que você tem. Porque se todo mundo tivesse igual, ninguém seria vaidoso daquilo que tem, porque o outro também tem. O pecado, segundo as leis bíblicas, é a causa principal para a morte, para as doenças e para o sofrimento. É duro da gente aceitar isso, né? É duro. O homem amplia, abre a tua cabeça. O homem quer vender mais, para ganhar mais dinheiro, para ter mais bens. O que ele faz? Ele pega aquilo que ele produz e para aquilo ficar mais bonito, mais saboroso, ele acrescenta coisas. Não importa se isso vai fazer bem ou vai fazer mal para quem vai comer, desde que aquilo faça com que ele venda mais. O sujeito está plantando, ele quer que a planta dele seja bonita, viçosa. Ele quer produzir mais, então o que ele faz? Ele coloca coisa na terra, para ele ter mais produção, mais beleza naquele produto dele, mesmo que isso que ele coloque na terra venha fazer mal para as pessoas. É a maldade humana. Olha, não há aqui nenhum tipo de acusação, né? Mas a gente precisa entender. O lugar que desabou, né? Não era para ter casa ali, gente. Olha, eu não estou aqui acusando ninguém, hein? Cada um sabe da sua vida. Como a gente vê, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro é essa coisa poética da favela, né? Você acha que ali nos morros era para ter casa? Um dia vai dar um problema. Já deu várias vezes. Um outro dia vai dar um problema ali. Ai, mas gente, aqui não é para ter casa. A pessoa constrói casa na beira do rio, né? Existe um negócio que eu não sei bem se esse nome chama-se vazante, né, do rio. É quando chove muito, o rio enche e ele expande. Ele vai saindo por cima das casas. O problema não é o rio, o problema é a casa que está ali. Agora, por que o sujeito vai morar ali? Porque ele quer? É claro que não, né? É claro, é óbvio que ele não vai morar ali na beira do rio porque ele quer. Ele vai morar porque ele não tem outro lugar, porque não dão condições para ele comprar uma casa. É a maldade humana que promete, esses políticos que promete, não cumpre. Não cumprem nada e o povo sempre acredita. Parece que quanto mais o sujeito promete, mais o povo acredita. Mas por que Deus permite? Por que Deus permite? É sempre a pergunta, né? Por que Deus não pune? Ora, porque estes que muitas vezes são prejudicados não são inocentes. Se você for perguntar para um delegado,
para um advogado, para um juiz. A visão deles é fundamentada onde? Na lei dos homens. Nós estamos falando aqui de teologia, nós estamos falando do estudo das coisas de Deus. Aos olhos de Deus, não há nenhum inocente aqui. Existem pessoas perdoadas em Cristo Jesus. Você está entendendo? E a gente fica com pena, com dó. Se puder ajudar, tem que ajudar mesmo. Se está num lugar desse, tem que partir para ajudar e vai. Mas não adianta querer culpar Deus. Todas as vezes que acontecem desastres naturais, né? Olha, vamos falar aqui de Campinas, gente, vamos falar daqui. Primeiro foi uma árvore que caiu em cima de um carro ali na lateral do bosque. Por que a árvore caiu, meu irmão, minha irmã? Você que está me ouvindo, por quê? Eu não estou aqui acusando ninguém. Porque ninguém planta a árvore velha para chuchu no meio da cidade. Não tem ali uma pessoa que vá lá, verifique, né? Veja se aquilo está podre ou não está. Para cortar uma árvore na rua, a gente, né, manda 15 pedidos e leva 53 anos para ir lá cortar a árvore. Aquela árvore estava podre, estava sem sustentação da raiz. Deu uma chuva, um pé de vento, ela caiu em cima de um carro. Estava passando um carro lá, o sujeito morreu. Quem é o culpado? É Deus que é culpado? Eu não estou defendendo Deus. Somos nós, os nossos políticos, os nossos vereadores que estão lá para fiscalizar o prefeito, mas se unem com o prefeito. Ele é da situação, não pode. O político não pode ser de situação. Você vai falar de política? Não estou esclarecendo. Político de situação não fiscaliza nada. Ele é do partido do prefeito, isso, esses daí não vão fiscalizar nada. E os outros também não fazem nada. Depois uma outra árvore caiu. Gente, mas vamos e venhamos. Eucalipto é uma árvore, não pode ter eucalipto plantado num lugar que as pessoas, mas qualquer tonto sabe disso, é raiz ruim, fraca, caiu lá em cima de uma garotinha. É Deus que é culpado? Você vai lá na Lagoa do Taquaral, tem lá um escritório, administrador e não sei quem. Quem está lá está ganhando, tem que tomar conta, tem que olhar lá, tem que ir todo dia verificar. Não é olhamos há um mês atrás, as coisas mudam de um dia para o outro. A verdade é essa mesmo, a cidade, tá tudo, tem buraco para tudo quanto é lado. Mas agora é época de chuva. Sim, mas quando chegar agosto, setembro é época de chuva de novo, né? Maio, junho, julho, também os buracos continuam. Então tapa o buraco, fica um negócio tão alto que você passa, acaba caindo ali. Não é Deus que é culpado. Deus é bom. Deus, quantas coisas acontecem paralelamente aos desastres naturais e que ninguém está vendo, viu? Agora só lá, aquela região do litoral norte e ali naquela área de Bertioga, só olham para... Né, Bertioga é litoral sul, né? Mas agora só falam daquilo. Já esqueceram que aqui em Campinas uma árvore matou um sujeito, estava dentro do carro, foi trabalhar, estava indo trabalhar. Depois matou uma garotinha. Já esqueceram?
Está aqui, ó, o Edgar. Há quantos anos a Avenida Princesa do Oeste, a Norte-Sul ali, alaga? É a mesma coisa. Cada vez que dá uma chuvarada, alaga tudo. Cada vez que acontece alguma coisa assim, tipo isso que aconteceu no litoral norte, né? As igrejas enchem, fica cheio. Olha, graças a Deus que eu não fui. Ai, que bom. Ora, meu amigo, se você tiver que morrer, você vai morrer. É lá, é aqui, aonde for. Coisas boas acontecem toda hora, coisas ruins também acontecem. Não adianta você questionar por que Deus permitiu. Ora, por que o sujeito constrói uma estrada a Rio Santos, debaixo de uma serra, e a estrada não tem defesa nenhuma? A pessoa vai lá, passeia, quando está aquele solão bonito, tal, tudo bem. Deus não é culpado, somos nós que somos os culpados. Eu não estou aqui defendendo Deus, porque seria até motivo de riso eu querer defender Deus, né? Agora, a gente que é culpado dessas coisas, nós aceitamos tudo. Aceitamos tudo. Aceitamos tudo. E olha, eu vou repetir aqui, porque eu não tenho nenhum receio em repetir. Não é profecia, não é nada dessas coisas, é o óbvio. Por favor, não vê, olha, o pastor Mário fez uma... Olha, ele teve uma visão, não tive coisa nenhuma. A visão que eu estou tendo é que de qualquer pessoa com um pouco de bom senso tem, né? Nós vamos chorar lágrimas de sangue. Mas então nós já estamos começando? Não, não estamos começando ainda não. Mas vamos chorar sim, pode esperar. E Deus é bom, não é Deus que é culpado das coisas. Somos nós que somos culpados. Não há inocente aqui. Eu vou repetir, porque a gente fala uma coisa e quem não gosta da gente já muda tudo que a gente fala, né? Então, por favor, seja honesto. Não mude. Não mude. Não, Edgar. Antes do arrebatamento, nós vamos chorar lágrimas de sangue. Pode escrever aí. Isso eu já falei, final de novembro, né? Eu falei isso, final de novembro. Pode escrever. Vamos chorar lágrimas de sangue. Não é visão, profecia, não é nada. É só conhecer um pouquinho de Bíblia, entender um pouquinho das coisas, né? Não precisa ser nenhum gênio, o que realmente eu não sou, né? Mas que nós vamos chorar lágrimas de sangue, nós vamos. Pela nossa incompetência. Nós somos incompetentes. Então, eu não posso ficar sem falar. Eu não posso. Eu acho que eu devo ter algum problema mesmo, não é possível. Porque hoje de manhã, olha, porque o governador está transferindo o seu gabinete para São Sebastião, até tudo. Gente, ele está fazendo a obrigação dele. E quando a gente faz a obrigação, não temos que receber aplauso. É obrigação, ganhamos para isso, estamos lá para isso. Jesus diz, ó, se a gente fizer tudo certinho, está lá em Lucas, eu não sei aonde. Tiago, acho que é, não lembro. Eu só sei que está lá.
Se a gente fizer tudo certinho, a gente ainda vai ser chamado de servos inúteis. Se fizermos tudo certinho. Hoje já tinha gente aplaudindo o governo. Olha, isso que é governador, está transferindo o gabinete de emergência. É obrigação. Nós temos que largar de ser abobalhado. Obrigação, obrigação, obrigação. E isso está claro na Bíblia. Servos inúteis, e a gente enaltece as pessoas. Eu não enalteço de jeito nenhum. Enaltecido só Jesus. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, recebe a nossa adoração, nosso culto de verdade, Senhor. Verdade. Verdade. Aqui não vamos ficar dourando pílula para nada nem para ninguém, né? Graças, Senhor, porque a gente consegue entender que o Senhor é bom. Apesar das coisas ruins que a gente vê acontecendo, a gente consegue entender que isso tudo é culpa nossa mesmo. E que o Senhor é bom. E que a gente pode desfrutar da sua bondade conhecendo. Aqui, ó, obrigado, Edgar. Lucas 17:10, leia aí, meu irmão, leia aí, para parar de ficar sendo baba-ovo aí em cima de quem está fazendo a obrigação. Está fazendo a obrigação, que bom, é pago para isso, foi eleito para isso. Se não está fazendo a obrigação, vamos chamá-lo à verdade. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus, amém.